Fala galera, beleza? A gente vai dar início agora ao estudo das equações algébricas, que também são conhecidas como equações polinomiais. Vamos ver o que a gente vai falar na aula de hoje. Vamos fazer a introdução da definição do que é uma equação algébrica. Falaremos de um teorema muito importante, que é o teorema fundamental da álgebra, que foi provado por Gauss. E na sequência a gente vai ter o teorema da decomposição, que é uma consequência desse teorema, tá bom? Bom, vamos, sem mais enrolação, dar início aqui. Começamos com a definição. Equação polinomial ou algébrica é toda equação redutível à forma p de x igual a zero. P de x aqui vai ser um polinômio, então quando você pegar um polinômio igual a zero, a gente vai ter o que a gente chama de uma equação polinomial ou equação algébrica, beleza? Então, nós temos aqui um polinômio de grau n, porque o an ali é diferente de zero, então a gente tem um polinômio de grau n, e aí a gente iguala esse polinômio a zero, temos aí uma equação polinomial, tá? Os coeficientes an menos 1, até o a2, a1 e a0, são coeficientes em C, nos números complexos, e o valor de x, que é a incógnita, pode assumir qualquer valor também no conjunto dos números complexos, beleza? Vamos seguindo em frente. Temos aqui alguns exemplos de equações algébricas. Na letra A, a gente tem uma equação do primeiro grau. Na letra B e C, equação do segundo grau. A gente utiliza a Bhaskara, né, para achar as raízes dessa equação. E na letra D, E e F, temos equações algébricas com graus maior que 2, tá? A letra D tem grau 3, a letra E grau 4... e a letra F tem grau 5, tá? A gente vai aprender a resolver algumas equações. O caso mais interessante é quando o grau for maior que 2, porque a gente vai ter que utilizar algumas técnicas, tá bom? Eu vou passando aqui para frente. Definição do que é uma raiz, também importante definir, ó. Seja a equação polinomial, p de x igual a zero, em que p de x é dado por essa expressão. Um número complexo R é raiz dessa equação se, substituindo x por R, nessa equação e efetuando todas as operações, obtemos o resultado igual a zero. Então eu vou dizer que R é raiz de uma equação algébrica quando, substituindo R, que é a suposta raiz, que é a raiz no lugar de x, fazendo todas as operações, o resultado vai dar zero. Então R é uma raiz desse polinômio, dessa equação algébrica, tá bom? Aqui a gente tem um exemplo, né? Uma equação polinomial, equação algébrica de grau 3, e eu vou testar se o 4 e se o i são raízes dessa equação, tá bom? Vamos fazer o teste. Como é que a gente substitui? Primeiro eu vou testar o 4. Para ver se o 4 é raiz dessa equação, eu vou trocar onde tem x por 4. Então, ó, para x igual a 4. O que é que a gente faz? Troca onde tem x por 4. Então, nesse primeiro x ao cubo, eu vou colocar 4 ao cubo menos 6 vezes x ao quadrado vai virar 4 ao quadrado. Mais 10 vezes x é 4, menos 8. Quero ver se essa conta vai dar zero. Vamos efetuar as operações. 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, aqui vai dar 64. Menos 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 6 dá 60 mais 36, 96. Então, menos 96. Mais 10 vezes 4 dá 40. Menos 8. Então, positivo, nós temos 104, né? Isso, 64 mais 40 dá 104 positivo. E negativo, nós temos 96 e 8. 96 com 8 dá 104, só que negativo. Então, o resultado dessa operação dá zero. Ou seja, 4 é uma raiz dessa equação algébrica. Eu saí subindo a ladeira ali, não foi? Então, conclusão aqui, ó, 4 é uma raiz. Raiz, tá? Dessa equação que está em cima. Agora eu vou testar se o i é raiz. Então, para x igual a i. Ou seja, vou substituir onde tem x por i. Então, vamos ficar com x ao cubo, vai virar i ao cubo, menos 6 vezes i ao quadrado, mais 10 vezes i, menos 8. Vamos efetuar as operações e ver se isso vai dar zero. I ao cubo é menos i.
Menos 6 vezes o i ao quadrado é menos 1. Mais 10 vezes i vai dar 10i mesmo. Menos 8. Lembrando que essas potências de i, a gente já trabalhou com elas no estudo que a gente fez sobre números complexos. Se você tiver um pouquinho por fora do assunto, depois dá uma olhada na playlist de números complexos, tá bom? Então, continuando aqui as operações, deixa eu botar um igual direito aqui. Nós temos menos i com 10i dá 9i. Aqui vai dar 6 positivo, 6 menos 8. 6 menos 8 dá menos 2. Então, dá 9i menos 2, tá? Essa operação. Portanto, dá diferente de zero. E se dá diferente de zero, é porque o i não é raiz dessa equação que está em cima. Então, o i não é raiz. Isso era para ser um R. Não é raiz. Ok? Vamos seguindo aqui no assunto. Bom, definição de conjunto-solução. A gente já está acostumado a dar a solução de uma equação quando ela é do segundo grau ou do primeiro grau, né? Então, o que é o conjunto-solução? Conjunto-solução de uma equação polinomial é o conjunto de todas as raízes dessa equação, considerando C como conjunto universo, tá? Então, numa equação do primeiro grau, sempre a gente vai ter uma raiz, né? Por exemplo, se a equação for da forma ax mais b igual a zero, a nossa raiz vai ser x igual a... Passou b para o outro lado, vai negativo, e depois passou a dividindo. Então, essa aqui vai ser a solução. A gente costuma dizer assim, solução desse problema aí é menos b sobre a. Então, se a equação é do primeiro grau, a gente tem uma solução. Agora, se a equação for do segundo grau, ela é dessa forma, né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Forma geral de uma equação do segundo grau. A gente sabe pela fórmula de Bhaskara que temos duas raízes. Lembrando que a gente está no conjunto dos números complexos, então sempre vão existir essas duas raízes, tá? Quando a gente trabalhava só com os números reais, quando o delta dava negativo, a gente não encontrava a raiz desse problema, dizia que não tinha soluções nos reais. Mas agora que a gente já trabalha com os números complexos, sempre vai existir duas raízes, tá? Então a gente utiliza a fórmula de Bhaskara para entregar as duas raízes. Uma delas vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2 vezes a. É uma solução que a gente chama de x1. E a outra raiz, x2, será menos b, menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Aí essas são as duas soluções. A gente vai conseguir entregar a solução assim, né? Solução, a primeira, menos b mais raiz de delta sobre 2a. E a segunda, menos b menos raiz de delta dividido por 2 vezes o valor de a. Tá bom? Então, essas são as duas raízes da equação do segundo grau. Bom, você deve estar curioso. A equação do terceiro grau tem alguma fórmula para ela? Tem sim. Para a equação do terceiro grau tem uma fórmula bem conhecida, chamada fórmula de Cardano-Tartaglia, né? Que tem uma longa história aí. Se você quiser saber um pouco mais da história sobre essas equações de terceiro grau, essas soluções, é bem interessante falar delas, tá? E aí, a partir do grau maior que 4, a gente não tem fórmula para as raízes de uma equação polinomial, nem tem, nem nunca vai ter, tá? Tem um resultado que prova que não existe fórmula para raízes de grau maiores que 4, não tem e nunca terá. Isso aqui é bem interessante. Bom, mas por fim, essa fórmula para as equações de grau 3, por exemplo, já são muito complicadas, e aí dá muito mais trabalho a gente fazer por ela, porque às vezes é um caso tão particular, e aí o rolê é muito grande para a gente conseguir achar essa solução. Então, normalmente a gente vai utilizar uma série de teoremas e de técnicas para a gente achar as raízes de polinômios de grau maior ou igual a 3, tá bom? Bom, fiquem aqui que a gente vai mostrar alguns teoremas e vai mostrar como é que a gente encontra algumas soluções. Na aula de hoje, a gente só vai achar soluções para equações algébricas de grau maior que 2, em alguns casos particulares, onde a gente dá uma das raízes, uma ou mais do que uma, tá? A gente vai cair o grau dessa equação e vai utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver quando o grau tiver 2. Mais adiante, a gente vai conseguir novas técnicas, novos teoremas, onde a gente vai ficar mais livre para conseguir resolver sozinho esse tipo de equação.
Serão algumas aulas até a gente chegar nesse nível, tá bom? Vamos passando. Vamos começar com um teorema que foi provado por Carl Friedrich Gauss, o Gauss, né, da gente, o cara que criou também as progressões aritméticas e geométricas, que é bem conhecido. E aí Gauss provou esse teorema fundamental da álgebra, tá? A gente não vai demonstrar esse teorema, a gente precisa de umas ferramentas um pouco mais avançadas para ver a demonstração, mas o teorema diz isso, ó. Todo polinômio de grau n, com n maior ou igual que 1, admite ao menos uma raiz complexa. Ou seja, se você me dá um polinômio de grau 7, de grau 4, de grau 3, não importa o grau desse polinômio, o teorema fundamental da álgebra, que a gente vai chamar de TFA, ele garante que existe pelo menos uma raiz complexa. Pelo menos uma raiz complexa vai existir. Beleza? Ok. Vamos omitir a demonstração desse teorema, como eu tinha dito, e a gente chega em outro teorema muito importante, que é uma consequência desse teorema, que é o chamado teorema da decomposição. Olha o que ele diz. Seja p de x um polinômio de grau n, com n maior ou igual que 1, dado por essa expressão, p de x igual a n, x elevado a n, e assim sucessivamente, onde o n é diferente de zero, é o chamado coeficiente dominante. A gente aprendeu sobre ele nas aulas sobre polinômios. Então, p de x pode ser decomposto em n fatores do primeiro grau sob essa forma aí. Ó, eu posso decompor o p de x da seguinte maneira. P de x igual a n, coeficiente dominante, vezes, agora uma série de polinômios de grau 1. X menos R1, onde R1 é uma raiz, vezes x menos R2, onde R2 é outra raiz, e você sai multiplicando até chegar no último polinômio de grau 1, tá certo? Aqui, o último fator, que vai ser o x menos Rn, onde Rn é a enésima raiz, tá? Em que esses caras, como eu tinha mencionado, são raízes e o coeficiente An é o coeficiente dominante de p de x. Vamos ver a demonstração desse teorema. Deixa eu pegar aqui. Bom, a demonstração é a seguinte. Primeiro a gente vai utilizar o teorema fundamental da álgebra, que eu mencionei agora há pouco, o teorema de Gauss. O teorema fundamental da álgebra garante que todo polinômio de grau n, com n maior ou igual que 1, tem ao menos uma raiz complexa. Então, se esse polinômio tem grau n e o n é maior ou igual que 1, o teorema fundamental da álgebra garante que vai existir uma raiz. Beleza? Então, o teorema fundamental da álgebra garante que existe uma raiz. Eu vou chamar essa raiz de R1. Se ela é uma raiz, o P de R1 dá igual a zero. É a definição de ser raiz. Vai zerar nele, tá? Aí tem um teorema que eu chamei até de corolário, porque era consequência do teorema do resto, que foi provado, acho que na aula 3, sobre polinômios. Eu vou tentar deixar o card dela aqui se você quiser rever. O teorema é o teorema de D'Alembert. O teorema de D'Alembert garante que, se R1 é uma raiz do polinômio P, então P é divisível por x menos R1, tá? A gente tem esse resultado. Então, eu posso reescrever pelo teorema de D'Alembert o P de x dessa maneira, ó. P de x é igual a x menos R1 vezes Q1 de x. Isso é exatamente o resultado que está no corolário da aula 3 de polinômios, tá? Beleza, então eu posso escrever o P de x dessa maneira. X menos R1 vezes um polinômio Q de x. Algumas coisas são importantes mencionar aqui. Esse Q1 de x, esse polinômio, que é o quociente, esse polinômio ele tem grau n-1, porque o polinômio inicial tem grau n, tá certo? O P de x tem grau n. E aí eu estou dividindo, ó, se você parar para pensar, ó, se você pegar esse fator x menos R1 e passar para o outro lado da equação, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar P de x dividido por x menos R1. Então, se você passar ele para o outro lado, você vai ter uma divisão. Não é isso? O grau do Q1 de x vai ser o grau de P, que é n, menos o grau de x menos 1. Tem grau 1 esse polinômio. Então, o grau de Q1 de x vai ter grau n-1, vai cair somente 1 grau, tá certo? Quando a gente faz a divisão por x menos R1, que é um polinômio de grau 1, eu caio o grau do P de x em uma unidade só. Beleza, outra coisa importante mencionar é que o Q1 de x, esse quociente, o coeficiente dominante dele é o mesmo a n. Por que você tem certeza que é o mesmo a n? Porque o P de x, ele tem o coeficiente líder
AN, e esse x menos R1 tem um coeficiente líder 1. E aí, quando eu faço a divisão de polinômios que a gente aprendeu também nas aulas anteriores, no curso de polinômios, eu vou garantir que essa divisão de AN por 1 vai dar AN, e esse vai ser o meu coeficiente líder, beleza? Vamos seguindo em frente. Então, o que é que acontece? Se o n for igual a 1, se o grau do seu polinômio for 1, ou seja, você está com o polinômio do primeiro grau, acabou o problema. X menos R1 vai ser um fator, e esse Q1 de x vai ter grau 0, porque 1, que é o grau, você está supondo que n é igual a 1. 1 menos 1, caindo o grau uma unidade, vai dar 0. Então, Q1 de x vai ter grau 0, então é só a constante AN ele. E aí você substitui e vai ficar AN vezes x menos R1, tá certo? Mas esse não é o caso interessante. Agora eu vou supor que o n é maior ou igual que 1. Maior ou igual que 2, perdão. Se o n é maior ou igual que 2, o n menos 1, que é o grau do Q1 de x, é maior ou igual que 1. Então você pode, mais uma vez, no Q1 de x, aplicar o teorema fundamental da álgebra. Vai existir uma raiz R2, que vai dar 0 no Q1 de x. E aí você vai utilizar mais uma vez o teorema de D'Alembert e vai escrever agora o Q1 de x com essa expressão. Q1 de x vai ser x menos R2, a outra raiz, vezes um outro quociente que eu estou chamando de Q2 de x. E aí começa toda a história novamente, vai ser um processo repetitivo. Se n for igual a 2, o Q2 vai ter grau 0 e é somente o coeficiente AN, vai se tornar uma constante, já que o grau dele é 0. Se o n não for igual a 2, for maior que 2, aí você vai pegar o Q2 de x, ele é um polinômio de grau maior ou igual que 1, vai poder utilizar pelo teorema fundamental da álgebra, vai garantir que existe uma raiz. Se existe uma raiz, eu chamo essa raiz de R3, e aí continua todo o processo, pelo teorema de D'Alembert, e você consegue escrever. Então, repetindo esse processo n vezes, eu fiz a expressão aqui, eu juntei as duas informações, né, que o P de x, essas que eu estou destacando, P de x é igual a x menos R1 vezes Q1 de x, e que o Q1 de x é x menos R2 vezes o Q2 de x. Então, juntando essas duas informações, substituindo onde tem Q1 por essa expressão em destaque, vamos ficar com esse P de x igual x menos R1 vezes x menos R2 vezes o Q2 de x. Bom, repetindo esse processo n vezes, tá? Aplicando n vezes o teorema fundamental da álgebra, a gente vai chegar nessa expressão. E observe, já que o grau é n do seu polinômio, esse Qn de x é só uma constante, e é justamente o coeficiente dominante do P de x. Então, substituindo o Qn de x pelo coeficiente dominante, você vai ter a expressão que está acima. Muito bem, isso demonstra o teorema da decomposição. Não se assustem com a demonstração desse teorema. A ideia de provar, de falar sobre ele aqui, é porque ele dá uma ideia de como responder os problemas que virão, tá bom? Então, para quem quiser rever com calma, entender com calma a demonstração desse teorema, fique à vontade. O objetivo dele é só entender mais ou menos como a gente deve se comportar na hora de resolver um problema. Vamos ver alguns exercícios, tá bom? A parte aplicada aqui do curso. Tem um corolário que decorre imediatamente do teorema, né? Uma vez que eu escrevi esse teorema dessa forma decomposta, de x menos R1 vezes x menos R2 até o x vezes x menos Rn, seguindo esse processo sucessivo, isso me garante que num polinômio de grau n existem n raízes, tá? Então isso é interessante. Se o polinômio tem grau 1, você só vai ter uma única raiz. Se o polinômio tem grau 2, você vai encontrar duas raízes trabalhando nos complexos. Se o polinômio tem grau 3, 3 raízes, e assim sucessivamente. É isso que esse corolário está dizendo. Corolário é uma consequência imediata de um teorema. Bom, toda equação polinomial de grau n, com n maior ou igual que 1, admite exatamente n raízes complexas. Beleza? Isso é importante para a gente resolver alguns problemas. Muito bem. Seguinte, chegamos nesse exercício. Temos agora uma equação de grau 3 para poder resolver. Uma equação do terceiro grau. Essa equação está igualada a zero, e aí, sabendo que resolve essa equação, sabendo que uma das suas raízes é o 4. Perceba, ele me deu um polinômio de grau 3, eu não tenho técnica nenhuma para resolver esse polinômio de grau 3, a não ser o teorema da decomposição que a gente viu agora.
E aí ele me dá um polinômio de grau 3 e me dá uma raiz, que é o 4. Como é que eu devo responder esse problema? Ora, vou dizer que esse polinômio aqui é o meu p de x, tá? Esse polinômio que está em destaque. Então, o p de x, uma vez que 4 é uma raiz, tá certo? Uma vez que 4 é uma raiz, o p de x pode ser escrito assim: coeficiente dominante, no caso aqui o coeficiente dominante é 1, coeficiente dominante vezes x menos uma raiz, que é o 4, vezes x menos a outra raiz, que eu estou chamando de R2, e vezes x menos a terceira e última raiz, é o R3. Teorema da decomposição, o teorema que acabamos de demonstrar. O que é interessante, esse carinha aqui, junto com esse coeficiente que não vai atrapalhar em nada, eu vou chamar de Q de x. É o meu quociente. Ou seja, vou escrever isso aqui na primeira vez, mas na prática, no exercício, você não vai nem precisar estar escrevendo isso que eu estou escrevendo, tá? Estou só tentando deixar mais claro. Isso aqui é o x menos 4 vezes Q de x. Qual é a ideia da gente? A ideia da gente é descobrir quem é o Q de x. O Q de x vai ter um grau 3 menos 1, que é 2. Então, o Q de x vai ter grau 2, vai cair o grau 1 a unidade. E aí, o que é que eu faço? Eu vou dividir o P por x menos 4 para obter o Q. Se eu passar dividindo, né, vai ficar P dividido por x menos 4 igual a Q. Então, é isso que eu vou fazer. Na prática, é isso. Ó. Você vai pegar o Q, vai dividir por x menos 4, pode ser uma divisão polinomial, e aí você vai obter o quociente, Q de x. O resto vai ser zero, porque 4 é uma raiz, tá? Então, você vai ter o Q de x. Esse Q de x vai ter grau 2. Quando ele tiver grau 2, para decompor o resto desse polinômio, para descobrir o R2 e o R3, as outras duas raízes, você vai igualar ela a zero e vai usar a fórmula de Bhaskara, já que ela está em grau 2. Vamos ver como é que isso funciona. Agora sim, vamos à prática. Ó. Funciona assim. Eu vou dividir o P, que é esse polinômio em destaque, por x menos 4. Beleza? Só que para dividir, você pode dividir uma divisão de polinômios pelo método da chave ou utilizar o dispositivo de Briot e Ruffini, que a gente aprendeu na última aula do curso de polinômios, tá? Então, vou usar Briot e Ruffini aqui, que é mais prático. Como é que a gente utiliza Briot e Ruffini? Vou colocar aqui aquela chavezinha. Vou escrever aqui a raiz, que a gente já tem, que é o 4, e vou escrever os coeficientes do P de x. Os coeficientes são 1, menos 8, 29 e menos 52, o último número. O último número você deixa separado com um tracejado. Embaixo desse menos 52 vai ficar o resto, que no nosso caso é zero, porque 4 é raiz, tá? E aí o que a gente faz? Repete esse primeiro número 1, faz 1 vezes 4, que é 4, menos 8 dá menos 4. Aí você faz menos 4 vezes 4, dá menos 16. Menos 16 mais 29. Menos 16 mais 30 dá 14, mas como é 29, fica 13. 13. 13 vezes 4, 13, 13, 26. 26 e 26, 52. 52 menos 52 dá 0. Então, o resto é 0. E aqui estão os coeficientes do Q de x, né? Lembra? Q de x, portanto, é... O resto é 0, né? Q de x é, como caiu o grau 1 a unidade, o grau era 3, então nosso grau será 4. Coeficiente 1, 1x ao quadrado, menos 4x, mais 13. Esse é o Q de x. E aí, o que é que a gente faz para descobrir as outras raízes? Iguala o Q de x a 0. Então, vamos descobrir as outras raízes aqui utilizando a fórmula de Bhaskara. X ao quadrado, menos 4x, mais 13, igual a 0. Coeficientes já estão aqui de cara, né? O A é 1, o B menos 4 e o C 13. E aí o que é que a gente faz? Calcula delta, ou se quiser bota direto na fórmula de Bhaskara. Eu gosto de calcular o delta separado. Bom, o delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, não é assim? Então, delta é igual o B menos 4. Menos 4 ao quadrado menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 13. Então, delta é igual a 16 menos 52, né? 16 menos 52. Quanto é que dá isso? Dá 49, né? Isso, 49. 50, 20,
32, 36, 49, 36. Delta é igual a 36 negativo, não é isso? 36 negativo, né? 36 mais 16, 52, perfeito. 16, menos 36. Acabou a confusão. Aí o que a gente faz? Vai lá na fórmula de Bhaskara e substitui o delta. X igual a menos B, lembra da fórmula de Bhaskara? Mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o valor de A. 2 vezes o A. Substituindo aqui temos menos B, menos, o B é menos 4, né? Mais ou menos a raiz de menos 36, dividido por 2 vezes o valor de A. 2 vezes o A, que é 1. Então, x igual a 4, mais ou menos, raiz de menos 36. É a mesma coisa que a raiz de 36 vezes a raiz de menos 1, se você separar em duas raízes. Raiz de menos 1 é o i, né? E a raiz de 36 é 6. Então, na prática, é assim, se você tiver a raiz de um número negativo e você souber a raiz desse número positivo, a raiz de 36 é 6 e o menos 1 que ficou preso na raiz é o i. Geralmente é assim que eu faço. Você pode fazer a separação da raiz, aí vai ser todo um processo. 2 vezes 1 dá 2. Separa em duas, né? Vai ter o x1 aqui, que vai ser o caminho, pode ser positivo, dividido por 2. Aqui dividindo, eu divido o 4 por 2 dá 2, e o 6i por 2 dá 3i. E o outro caminho é o x2, que vai ser 4 menos 6i por 2. Você poderia fazer direto também. 2... Aqui dá 2 menos 3i. Beleza? Então, achamos as 3 raízes dessa equação. Quem são as 3 raízes? A primeira, já deu de cara na questão, é o 4. E as outras duas estão aqui. 2 mais 3i ou 2 menos 3i. Essas são as 3 raízes dessa equação de grau 3. Grau 3, temos 3 raízes, beleza? Vejamos outro exemplo. Neste exemplo, ele quer que você escreva uma equação algébrica de grau 3, cujas raízes são esses números, 1, menos 2 e 5. Pelo teorema da decomposição, a gente aprendeu que o polinômio p de x com essas raízes pode ser da forma an, coeficiente dominante, deixa eu ajeitar esse n, an, coeficiente dominante, vezes x menos uma raiz, x1, R1, x menos a outra raiz, R2, x menos vezes x menos a outra raiz, R3. Só que ele já deu quem são as raízes. Então, esse AN você escolhe qualquer um. Por isso que na questão ele está dizendo assim, escreva uma equação algébrica de terceiro grau. Vão existir infinitas equações de grau 3 com essas raízes, dependendo do valor de AN que você escolha. Só não pode ser 0, tá? Então, o AN igual a 1, teremos x menos uma raiz, que é 1, vezes x menos a outra raiz. Aí, como a raiz é negativa, menos 2 vai dar mais 2. Coloco mais 2 aqui. Vezes x menos a outra raiz, que é 5. Pronto, aqui a gente vai fazer distributiva, tá? O 1 multiplicando não vai alterar em nada, já que ele é o elemento neutro da multiplicação. E aqui vai ficar o seguinte. Nesse primeiro vai ficar x vezes x, x ao quadrado, x vezes 2, 2x, menos x, menos 2. Tudo isso vezes x menos 5. Vou arrumar aqui primeiro, ó, vai ficar x ao quadrado, mais x, né? 2x menos x dá mais x, menos 2, vezes x menos 5. Aplica mais uma vez a distributiva, ó. X ao quadrado vezes x, x ao cubo, x ao quadrado vezes menos 5, menos 5x ao quadrado. Depois, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 5, menos 5x. Depois o menos 2 vezes x, menos 2x, e menos 2 vezes menos 5 dá mais 10. Beleza? Agora a gente junta os monômios semelhantes e teremos esse polinômio. X ao cubo. Com x ao quadrado eu tenho menos 4x ao quadrado.
menos 7x mais 10. Esse é o p de x, um polinômio, cujas raízes dele são 1, menos 2 e 5, e é um polinômio de grau 3. Beleza? É assim que a gente constrói um polinômio quando eu entrego as raízes. Beleza? Vamos seguindo em frente. Duas das raízes da equação, olha, observe que agora a gente tem uma equação de grau 4, e eu estou dizendo que duas das raízes dessa equação são menos 3 e menos 4, então já entreguei duas raízes. Quais são as outras duas raízes? A gente pode responder esse problema de duas maneiras, tá? Primeiro, pelo teorema da decomposição, o p de x, que eu estou chamando esse polinômio de grau 4 de p de x, ele pode ser escrito da seguinte maneira: coeficiente líder, que é 2, vezes x menos uma raiz é menos 3, então x menos menos 3 dá x mais 3, vezes x menos menos 4, vai dar x mais 4, vezes um polinômio aqui, que é de x, que é o quociente, tá? E aí o que é que eu faço? Deixa eu reescrever isso aqui. Eu vou reescrever assim: x mais 3 vezes x mais 4... Vou chamar esse polinômio aqui de Q1, tá? Vezes 2 vezes Q1 de x. Eu coloquei o 2 lá pro final e agora eu vou chamar esse cara aqui de Q de x. Só para não ter que trabalhar com esse 2. Aí eu botei ele pro Q de x. Então o que é que acontece? P de x pode ser escrito decomposto dessa forma: x mais 3 vezes x mais 4 vezes um Q de x. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar esse cara para o outro lado dividindo. Ele vai dividir o p de x. Então, o p de x dividido pelo resultado da operação x mais 3 vezes x mais 4 vai dar o q de x. Como eu estou dividindo o p de x por dois polinômios, um produto de dois polinômios de grau 1, então eu estou dividindo o p de x por um polinômio de grau 2. E como o p de x tem grau 4... 4 menos 2 dá 2. O q de x vai ter grau 2. E se tem grau 2, é fácil achar as raízes utilizando a fórmula de Bhaskara. O que é o grande passo aqui? Você pode escolher duas maneiras de resolver esse problema. Fazer a divisão de polinômios com a chave pelo resultado de x mais 3 vezes x mais 4 de uma vez só. Ou se você quiser, você pode aplicar Briot de Ruffini duas vezes. Aplicando com a raiz menos 3, vai cair o grau de 4 para 3, e depois aplica com esse quociente com a raiz menos 4, aí cai o grau de 3 para 2. E aí você pega o quociente final, vai ser do segundo grau, você usa a fórmula de Bhaskara. Eu vou fazer direto aqui, tá? Eu vou dividir direto pelo resultado, pelo produto desses dois polinômios. Vou fazer logo aqui a distributiva, tá? O produto aqui vai dar o seguinte: p de x vai ser igual. O resultado desse produto dá x vezes x, x ao quadrado. X vezes 4 dá 4x mais 3x. 4x mais 3x, 7x. Mais 12, porque 3 vezes 4 dá 12. Mais 12. Tá certo? E aqui eu tenho 2 vezes Q1, que eu chamei de Q de x. Beleza, então o que é que eu vou fazer? Vou pegar o p de x e vou dividir por x ao quadrado mais 7x mais 12. Bora fazer essa divisão pelo método da chave. Bora lá, vou pegar o 2x ao quadrado. Deixa eu começar no cantinho, porque vou precisar de espaço para essa questão. 2x à quarta, desculpe, mais 5x ao cubo, menos 35x ao quadrado, menos 80x, mais 48. Vou dividir isso aqui pelo polinômio x ao quadrado, mais 7x, mais 12. Você tem que fazer essa divisão e o resto da divisão tem que ser zero, porque eu formei esse polinômio x ao quadrado mais 7x mais 12 com as duas raízes que o problema me deu, que foi o menos 3 e o menos 4. Tem que dar zero a raiz aqui, tá? Vou pegar o quociente, que vai ter grau 2, e vou utilizar a fórmula de Bhaskara para achar suas raízes. Mas primeiro vamos fazer a divisão. Vou pegar o 2x à quarta e vou dividir por x ao quadrado. Quando eu faço essa divisão, dá 2x ao quadrado. Aí eu pego 2x ao quadrado e faço a distributiva com esse divisor, tá certo?
2x² vezes x² dá 2x², inverte o sinal. Lembre aí da divisão de polinômios, que a gente aprendeu no curso de polinômios, tá bom? 2x² vezes 7x vai dar 14x². Como é positivo, coloca a resposta negativa, sempre trocando o sinal. 2x² vezes 12 vai dar 24x². Aí você bota menos 24x². Faz a soma, aqui vai cancelar. Aqui vai dar quanto? 9 negativo, né? Menos 9x². Aqui dá quanto? 24 com 35. Se fosse 25 com 35, daria 60, mas é 59. Negativo. X². E o resto repete. Menos 80x mais 48. Beleza até aí? E agora o que é que a gente faz? A gente pega o menos 9x², divide por x². Menos 9x² dividido por x² dá menos 9x. Coloca o resultado aqui no quociente. Menos 9x. Já estamos formando o polinômio de grau 2 ali no quociente. Menos 9x vezes x² dá menos 9x². Inverte o sinal. 9x². Sempre tem que inverter o sinal. Beleza? Menos 9x por 7x vezes 7x, desculpa. 9 vezes 7 dá 63, negativo. 63x² negativo. Só que você bota positivo. Sempre invertendo o sinal. 9 vezes 12 dá 90 mais 18, 108, negativo. 108x, negativo. Aí você bota positivo. 108x. Faz a soma. Cancelou aqui o primeiro. Aqui dá 4x², não é isso, pessoal? 4x². Falei agora como se vocês pudessem responder agora nessa gravação. Então, ó, 4x². E aqui dá 28. Positivo, né? 28 positivo mais 28x. E o 48 você repete. Beleza, vamos fazer a última divisão. 4x² por x² dá 4. Aí você faz a distributiva do 4 com o divisor. 4 vezes x² dá 4x², só que bota negativo. Inverte o sinal. 4 vezes 7 dá 28x. Só que você bota menos 28x. E 4 vezes 12 dá 48, você bota negativo. Aqui você já fica feliz porque deu zero. É o resto da divisão. E olha o quociente. O quociente, que é de x, é 2x² menos 9x mais 4. Beleza. Então, se eu reescrever esse polinômio trocando o q de x... Desculpa, aqui nesse de baixo. Trocando o q de x pela expressão que eu achei ali, para terminar de fatorar, falta só achar as raízes do q de x. E é por isso que a gente vai em busca dessas raízes agora. Deixa eu separar aqui. Deixa eu trocar a cor para não ficar confuso. Já tem muita coisa aqui de uma cor só. Deixa eu botar um azul. Que é isso? Agora vai. Bom, nesse q de x eu vou igualar ele a zero, né? Vai ficar assim, 2x² menos 9x mais 4 igual a zero. E aí eu tenho o valor de A, B e C. Quem é o A? O A é 2. Quem é o B? Menos 9. Quem é o C? 4. Certo? Vamos calcular o delta. Delta é B ao quadrado. Eu vou fazer direto, tá? O B é menos 9 ao quadrado dá 81. Menos 4 vezes o A, que é 2. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 4. 8 e 8, 16. 32. Menos 32. Então, delta dá igual a 49. 49 é o valor do delta. Tá certo? Positivo. Então, vai ter... Todas as raízes serão reais aqui, tá? E aí, eu utilizo a fórmula de Bhaskara. X igual a menos B. Vou colocar direto também. Menos B. Se o B é menos 9, menos B dá 9. Mais ou menos a raiz do delta. Delta é 49, então sua raiz é 7. Dividido por 2 vezes o valor de A. O A é 2, então 2 vezes 2 dá 4. Fui bem direto aqui. Com calma, você pode abrir as contas aí em casa. Beleza? Aqui a gente segue dois caminhos, o x1 e o x2. x1 será o caminho do mais. Vamos fazer direto também.
9 mais 7 dá 16. 16 dividido por 4 dá 4. E o x2? Vamos direto também. 9 menos 7 dá 2. 2 dividido por 4, 2 sobre 4. Simplificando, dá 1 sobre 2. Se quiser, bota 0,5. 1 sobre 2. Solução. As 4 raízes do nosso problema. 2 foram dadas. A ordem aqui tanto faz, tá? Você não precisa seguir nenhuma ordem não aqui. A próxima é 4 e 1 sobre 2. Você pode colocar na ordem crescente, na ordem que você quiser isso aqui. Então, essas são as raízes, as 4 raízes dessa equação de grau 4, beleza? E agora, para finalizar, vamos achar as 3 raízes dessa equação, sendo que nesse problema aqui, ele não deu nenhuma das raízes, tá? Então, temos uma equação de grau 3 e ele não deu nenhuma raiz para a gente cair o grau. Só que essa equação, se você observar, ela não tem um coeficiente independente. Perdão. E o que isso significa? Que tem um fator comum, que é o x. Então, o que é que você faz? Você pega essa equação e coloca o x em evidência. Se você dividir do x ao cubo por x, dá x ao quadrado. É o fator comum, né? O x. Menos 2x ao quadrado. Ó, eu dividi, o que eu estou fazendo é isso. Dividindo x ao cubo por x, x ao quadrado. Aí coloquei lá dentro do parênteses. Depois eu vou pegar o menos 2x ao quadrado e vou dividir por x, que vai dar menos 2x. Coloco aqui dentro. Depois pego 2x e divido por x, dá 2. Igual a 0. Só coloquei o fator comum em evidência, tá bom? Agora que legal. A gente tem um produto de 2 números, 2 expressões dando 0. Nos reais, nos números complexos também, a gente tem um domínio de integridade. Que é isso? Se 2 números multiplicados está dando 0, alguém tem que ser 0 nessa história. Não tem como você multiplicar 2 números nos complexos, a resposta dá 0, sem que um deles seja 0. Então, alguém é 0 nessa brincadeira. Então, quem pode ser 0? O x é 0, é uma solução desse problema. Se x for 0, vai zerar. Ou então, o x ao quadrado menos 2x mais 2 é que é 0. Alguém é 0. Então, ou o x é 0, e aí a gente tem uma solução, já zero o problema. Ou se o segundo zerar, também é solução. Beleza? E aí, essa aqui é uma primeira raiz. E as outras 2 raízes vão sair dessa equação do segundo grau. Vamos lá. Mesmo rolê de antes. Quem é o A? O A é 1. Quem é o B? Menos 2. Quem é o C? 2. Calculo delta. B ao quadrado. Vamos direto, tá? Menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 4 vezes A, que é 1, então vai dar 4, vezes C, que é 2. 4 vezes 2 dá 8. Menos 8. Então, delta vai dar igual a menos 4. Então, delta aqui deu negativo. 4 é uma coisa que eu sei tirar a raiz exata. Então, as outras 2 raízes, como delta é negativo, serão complexas. Vamos em busca dela. X igual a menos B. Vamos escrever a fórmula. Menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o valor de A. Então, bora lá. Menos B, menos 2. Então, já vou colocar mais 2 aqui direto. Mais ou menos a raiz do delta, que é menos 4, dividido por 2 vezes o valor de A. Se A é 1, 2 vezes 1 dá 2. Vou tirar esse mais aqui da frente. Beleza. Aqui a gente vai ter 2 caminhos. O x... Deixa eu fazer logo essa continha aqui. Perdão. 2 mais ou menos. Quanto é a raiz de menos 4? A raiz de 4 é 2. Como é negativa, vai ter um i. Fica legal assim, né? Dividido por 2. Então, a gente vai ter 2 raízes aqui, que é o 2 mais 2i dividido por 2. Deixa eu fazer isso com calma. 2 mais 2i sobre 2. Então, você divide cada parcela pelo 2. 2 dividido por 2 dá 1. 2i dividido por 2 dá i. 1 mais i. E a outra raiz, que é o x2, será o caminho com menos. Você pode fazer direto isso aqui, tá? 2 menos 2i por 2. 2 por 2 dá 1. Menos 2i por 2 dá menos i. Então, temos agora todas as raízes, né? Solução, vou colocar a solução aqui, tá? Solução, temos 0, 1 mais i
e 1 menos i. Você pode colocar direto 0,1 mais ou menos i, que aí você já entrega as 3 raízes também. Então, é assim que a gente soluciona, pelo menos nessa parte inicial, algumas equações algébricas com grau maior que 2, que é o caso mais interessante, tá certo? Mais adiante no curso a gente vai aprender técnicas novas e a gente vai ficando cada vez menos dependente da entrega de uma raiz, tá? E isso é assunto para as próximas aulas, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se encontra na próxima aula sobre equações algébricas. Valeu, pessoal!